luta, como é que nós tínhamos que enfrentar aquilo? E era no forte da ditadura. Então, foi indo e aconteceu que um dia eu me encontro com pessoas que estavam já nessa organização. Deixa eu só lhe perguntar, isso já depois do golpe? Depois do golpe. Depois do Já golpe. estou depois do golpe. E eu comecei a participar de grupos que tinham em mente, nós não temos nada para lutar contra os militares que estão aí. Nós saíamos para a rua, Porto Alegre, Caxias, Caxias não era tanto, mas Porto Alegre, a gente era massacrado. Não tinha como a gente resistir àquilo. Era o poder da arma contra nós. O que nós tínhamos nas mãos? Um ideal. Sabe? E nós tínhamos que continuar com isso. E comecemos a se organizar e eu comecei a participar da vanguarda armada revolucionária. Não tinha como nós enfrentar o poder militar. Nós saímos, o povo sem nada, para enfrentar na rua o militar. O que nós temos que fazer? Vamos se organizar. E é o que nós passamos a fazer. Criamos, e aqui em Caxias, eu particularmente, quando fui convidado a instruir, organizar esse movimento em Caxias. E Caxias, minha gente, tem muita história sobre isso aí. Porque muitos companheiros que estiveram comigo na luta em Caxias, nem emprego não conseguia mais. A perseguição foi tão grande, gente. Eu estava estudando, tive que parar de estudar. Trabalho nas firmas, parece que tinha alguma coisa que te mandava de firma para firma. Ó, esse não, tira fora. Foi muito difícil aqueles anos. Eu recém estava casado, minha esposa estava desempregada, tinha um filho com 2 anos. E sabe onde é que eu fui trabalhar? Num posto de gasolina, vendendo gasolina. E um dia, eu estou no meu trabalho, encosto o jipe ali no meu trabalho, me soco a pontapé para dentro do jipe, me levaram ali para onde era a polícia de Quiralha Pinheiro, ainda era ali. Dali, de tarde, me botaram um saco na cabeça, me amarraram, dentro de uma Kombi, furgão, levaram para Porto Alegre. Porque eu não conheço, para que lugar lhe levaram? Não, antes de ir para Porto Alegre. É ali onde era a polícia. Tá, é um prédio da polícia. É prédio da polícia. Tá bem. Tá. Então, botaram dentro do furgão, me vendaram tudo, eu só me puxava, eu não chegava mais nada, né? Me levaram a Porto Alegre, me levaram no Dopes, fiquei lá um dia inteiro, desde aquele cachê aquilo lá, aí tiraram. Mas onde é que eu estou? Porque a pessoa está saindo do furgão daquele Caxias a Porto Alegre, tudo, não tem noção onde é que está andando. E Porto Alegre, quando eu caí no DOPS, minha gente, aí sim, mudou tudo mesmo. Foram para a tortura mesmo, era tortura, sabe? Eles não davam folga para ninguém. Eles tinham uma grande preocupação, porque queriam saber mais e mais. Pessoas que não tinham realmente o que dizer mais, pagaram, sabe? Sem saber o porquê. Sabe? Mas de tudo isso aí, minha gente, me sobrou uma coisa muito importante. Porque eu não vou continuar dizendo o que eu fiz e o que eu não fiz, certo? Eu tenho que continuar dizendo até que ponto essa luta beneficiou ou não beneficiou, certo? Então eu digo assim, ó, hoje eu estou vendo assim, minha gente, eu não vou citar, eu até posso citar nomes, aqui tem o Paulo, o Orlando, o companheiro ali. Nós fizemos a história. Nós fizemos a história. Só que o que me dói mais hoje, que alguém compra a história e usufrui dela hoje. Com cargos, benefícios, e ali vai por dentro. Nós fizemos história, minha gente, para ver hoje, meses atrás, aquele povo andando na rua, protestando, exigindo os seus direitos. Nós fizemos essa história. Mas, minha gente, se nós pensarmos hoje assim, ó, mas isso, o que adiantou isso? Adiantou a democracia que está aí hoje.
O direito de eu estar aqui hoje dizendo, fizeram injustiça, torturaram, sem dizer chega ou basta, não. Torturaram, torturaram e torturaram. Hoje, minha gente, eu olho para esse país, Orlando e Paulo, que a gente lutou, sabendo que um dia estamos lutando, vamos para a morte se for preciso, mas vamos lutar por esse povo. Hoje, assim, eu olho e penso, mas não é só por isso aí que não foi por isso que a gente lutou. Não foi, minha gente, para ver povo morrendo em fila de hospital. Não foi para ver gente não ter casa para morar, não ter remédio para se curar. Não foi por isso que nós lutamos. Nós lutamos por a igualdade. Não importa a história de cada um chegar aqui, a tortura que fizeram em mim, ninguém cura ela. A sociedade, e Caxias especialmente, porque eu moro aqui, ninguém vai curar. Essa não tem cura, companheiros, não tem cura. Mas tem uma dívida com nós, sim, a sociedade. Se somos lembrados num dia de hoje, tentando resgatar essa história, já se passaram anos. Estamos dando oportunidade, companheiro, para que hoje, vereadora, aconteça isso que está acontecendo aqui. Eu saía de casa, pegava o ônibus, eu ia para o trabalho, sentava um policial aqui, eu estou na frente. Ó. Eu estudava no ginásio noturno para trabalhadores, me esperavam na portaria. Quer dizer, depois de tudo isso aí, quando me levavam a Porto Alegre, era só tortura lá. E eles tinham, engraçado, que é importante essa vida. Quando foram me interrogar em Porto Alegre, veio um coronel sem vergonha lá, ele disse assim para mim, o que tu fazia? Digo, eu trabalho num posto de gasolina. Eu disse, larga esse miserável daqui. Mas onde é que se viu um cara que trabalha num posto de gasolina e vir aqui? O que esse cara, o que é isso aí? É para ver o conceito que teve aquela gente, que povo não era nada, trabalhador não era nada. A elite é que mandava. Os militares é que mandavam. E muitos companheiros meus, que estiverem comigo em Porto Alegre, na tortura, na perseguição, eu sei de quantos que estão por aí, eu vou dizer assim, ó, não estão passando fome só, mas foram esquecidos. Foram esquecidos. A história tem que recuperar esse povo, Orlando. É esse que tem que ser lembrado. Pois é, então, desculpe ele interromper. Se o senhor pode se lembrar algumas outras pessoas daqui de Caxias que foram presos com o senhor na mesma época e levados para o DOPS. Se o senhor lembra. Olha, é que nem eu disse, são quantos anos já passaram? Sim, se o senhor lembra. É desenterrar uma história. Tem gente, o Fávero, cara, líder no movimento estudantil, né, que já partiu para outra. Tantas pessoas que eu não... Olha, vou dizer, se for me lembrar, tem pessoas que eu me lembro e sei, mas não sei nem me lembrar do nome. E o senhor se lembra das pessoas que lhe torturaram lá em Porto Alegre? Para nós isso é importante. O senhor lembra os nomes? Não. Como é que eles chamavam? Eu até sabia, viu? Já procurei assim. Eu, graças a Deus, gente, eu não guardei ódio disso aí. Mas um tipo de vingança, eu sempre digo assim, nós estávamos tão errados na Varo Palmares que hoje a presidente da República era a nossa militante. Era a nossa militante, a presidente da República. E esse militar, esse coronel que o senhor falou, o senhor não recorda ele, quem era? Cara, sabe, o nome dele não vou me lembrar agora. Que ano o senhor foi? Não, fale. Tinha um coronel, tinha um capitão, tinha um major, não sei o quê, do nome lá, um desgraçado lá que pisava, sapateava em cima de tudo nós lá. Isso que ano foi? Foi bárbaro do céu. As datas assim eu não vou... 70? Por aí, 60, é por aí, essa data aí. Podia ser o Major Malhães, o Capitão Malhães, não podia? Não. Se eu lhe disser os nomes, o senhor lembra? Vai dizendo então, velho. Malhães. Esse Paulo Malhães, ou Pablo, que chamavam também. Eu acho que esse Malhães é esse aí. Esse que pisava. É. E o Major, o coronel, era Átila. Átila.
Átila O Átila, Rorzetzer, olha, era esse que estava lá. Eu vi o Átila botar um cara no chão assim, ó, sapatear em cima dele, quebrou tudo aqui assim, o cara. Quebrou, pôs costela para dentro. Que mês era esse que o senhor teve preso? Porque aí eu posso me lembrar. Maio de 70. Mais de 70, né, Orlando? Viu? Sabe? E o Paulo de Tarso estava lá Não. ou já tinha saído? Não, podia estar no presídio, não? É, nesse período. Ou não? Tá. É. Então, essa é a história, companheiro. Não adianta eu querer vir aqui e dizer, ó, talando me fizeram isso. Tortura. Não, é só porque para nós importa saber, mas se o senhor não, então, não lembra, não tem o problema. O tipo de tortura que era feito lá. Isso, o tipo de tortura. Vamos começar assim. Quando me levaram daqui a Porto Alegre, chegando lá no DOPS, para aquilo lá na cabeça, tiraram, ó, tu vai dormir aqui, uma cama e um colchãozinho. Era mês de junho ou julho, pleno inverno. Só. Ali eu fiquei mais de semana assim, ó. Um dia esfriou muito, sabe o que eu fiz, gente? Eu levantei o colchão e deitei no laço da cama e botei o colchão por cima. Era assim que eu dormia. Depois, por A ou por B, eu comecei a levar um manta lá para mim. Né? A pior tortura, eu acho hoje, Orlando, não foi nós ser torturados. A pior tortura que eu sentia é tu estar aqui e vendo o companheiro gritando desesperado do lado ali, ó, pedindo que matasse, que ele ia morrer. Essa foi a pior tortura para mim. Porque fisicamente eu pensei assim, querem matar? Mate, mas quero morrer como um homem que viu uma realidade de alguma coisa de melhor. Tem a história, minha gente, Caxias do Sul é uma cidade que por si, ela tem digamos assim, uma descendência europeia até. E tem? Tá. Então, quando nós começamos a trabalhar em Caxias, e esse foi um erro nacional, também nosso, a gente esperava, gente, que o povo que estava sofrendo, estava pedindo socorro, que estava sufocado, saísse e nos apoiasse na rua. Não aconteceu. Ficamos só nós, aqueles que tinham o nosso ideal, e nós queríamos mudar aquela situação, nós queríamos democracia, nós queríamos o direito para todo o povo. É por isso que eu disse, Orlando, nós não lutamos para esse tipo de coisa. Está muito além ainda daquilo que nós queremos. Esse povo, minha gente, fica quieto, ele não presta só para ir no campo de futebol. Isso já demonstrou nas passeatas. Eu às vezes acho assim, chega, eu já estou com os cabelos brancos, eu estou com 73 anos de idade. Eu olho para a juventude e penso, a juventude tem que levar essa luta para frente. Os jovens, como a vereadora aqui, mas eu digo uma coisa, jovens, quando partirem para a luta, me convide também. Porque quem tem as coisas, minha gente, quem tem o ideal, quem ama essa pátria aqui, sabe? Quem ama esse chão que nós nascemos, não vai nunca correr. Eu nunca saí deste país. Sofri o que sofri aqui, ó, na terra mesmo. Um dia saí de casa e eu disse para minha esposa, eu acho que eu não vou voltar mais. Mas não tem importância. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, se morrer, não morrer covarde. Era só isso que eu pensava. E é isso que eu fiz. Até hoje, gente, eu digo assim, muitos daqueles que construíram esta história estão esquecidos. E eu disse que nós escrevemos a história e alguém compra a história. E é uma verdade. Gente que se elegeram em nome de uma revolução que nunca participaram e viraram as costas. E esse povo que está aí, amigos da Varpamares, esse povo que está aí está só cuidando. Ou muda essa situação,
ou se faz um país para todos, ou nós temos Orlando que seguir a juventude. Velhinhos como nós temos, certo, minha gente? Eu peço à minha esposa, tu vai ter que ficar de novo sozinha, mas nós vamos para a luta. Nós vamos para a luta. Não permitiram nem mais que eu estudasse em Caxias. Tirei até o 2º grau, mal e mal, porque foi, e tive que parar. O senhor ficou preso quanto tempo lá no DOPS? Também não precisa ser maior detalhe, mas Tá, meses, eu vou te semanas. dizer assim, ó, é engraçado o tempo de preso, porque preso, eu estou preso até hoje. Então tu me põe, daquele dia que eu fui preso, eu estou preso até hoje. Destruíram a minha vida, destruíram os meus sonhos, destruíram aquilo que era mais sagrado que tem na pessoa, que é o direito de lutar. Isso foi destruído. E olha, companheiro, nesta história, a gente começa a parar e pensar. E temos que pensar muito grande. Que não sirva esse resgate da história para ficar num papel. Que sirva essa história que nós passamos para mostrar a juventude, para mostrar esse povo que tem caminho, que tem meios a gente lutar e levar para frente. Que eu penso assim, gente, naquela poesia do Castro Alves, Navio Negreiros, ele diz assim, que bandeira é esta, não, que povo é esse, que bandeira é esta, que empresta para cobrir tanta infâmia e tanta covardia. Eu já mudaria esse poema hoje. Que povo é esse? Que bandeira é essa? Que serve para cobrir tanta injustiça, tanta corrupção, tanta desmando, e deixando um povo na miséria, sem creche, sem estudo e sem oportunidade. Quando vi o companheiro fazer um depoimento ali do que fez e do que não fez, companheiro, quando fui chamado a Porto Alegre, para que vocês me entendam o que é que eu passei, fomos avaliados lá, e o governo do estado nos indenizou em termos. A indenização era assim, ó, de 5 mil a 30 mil. Mas 30 mil, né, Orlando? Era aquele que tinha... Era o máximo. Era o máximo. Eu me deram 30 mil. Aí fui chamado depois de Porto Alegre, um psiquiatra lá, e você foi, fui chamado lá. Nunca mais. Eu não recebi apoio do lado federal, nunca recebi. Tem gente hoje, e eu acho que era justo, certo? Que foi socorrida, amparada, comissionados, cargos, aí que se vê por cima. Mas nós, Orlando, vamos ficar com o nosso ideal. Ninguém tira isso de nós. Paulo, a gente tem o orgulho de dizer, fui da Var Palmares, nós ia lutar contra o regime da força. Nós estávamos preparando para isso. Eu fiz instrução de mato de campanha. Todo mundo... Nós estávamos preparados, mas sem nada nas mãos. Nós tínhamos a nossa arma que nós queríamos naquele tempo, era o povo na rua, era o povo nos apoiando. Não apoiou? 20 anos de ditadura. Eu podia estar aqui, companheirada, dizendo, eu fiz isso, fiz aquilo, passei aquilo. Eu acho que a história... Nós temos um exemplo bem prático agora. O João Goulart. Estão resgatando uma história que eu já sabia desde que ele morreu. Não que eu tivesse prova visto, mas a gente já tinha visto que foi feito isso aí. Matar gente aqui em Porto Alegre, nos porões da prisão, quantos ainda não sabem onde é que está? Quantos morreram e as familiares nem sabem que morreram, nem sabem onde eles estavam. Que a Comissão da Verdade, vereadora, tenha em mente isso aí.
Não é só a história. Eu não estou aqui para ter o meu nome gravado na história, mas eu estou exigindo que a história tenha servido para alguma coisa. Certo, companheiro? Quer perguntar uma coisa? Pode. Não. Porque senão, a história nós fizemos, Orlando. Nós fizemos a história. Aqui, senta vereadores aqui, que nós conseguimos espaço para ele, Orlando. Parece mentira, né? Conseguimos espaço para que ele esteja aqui hoje. Certo? Mas, minha gente, eu vou torcer que na juventude de hoje, eu estou vendo a juventude com muito espaço, com muita vontade. Penso que a juventude está só no computador, estão se enganando. A juventude está atenta, hein? Já mostrou isso, né, vereador? Tu que é jovem. Eu acredito ainda que essa juventude, primeiro, quero pedir perdão a essa juventude, de entregar para essa juventude um país nessa situação. Não se pode admitir, minha gente, não se pode admitir a corrupção como está no país. Botam a mão no dinheiro público e tiram creche, colégio, hospital, e assim vai por diante. Eu acho que temos que resgatar a história para mobilizar nesse sentido. Nesse sentido. Muitos políticos de Caxias nem querem chegar perto de mim. Não chegam. Porque eu vou e digo a verdade. Eu digo a verdade. Quiseram e compraram a nossa luta, parabéns para eles. Mas que se esconderam embaixo da cama na Revolução, se esconderam. Se esconderam. A história daqueles que lutaram está viva. Eu nunca saí desse país. Eu fui preso no meu trabalho, me tiraram do seio da minha família, deixando a minha esposa com um filho pequeno. Eu não vou dizer, não passando fome, porque o companheiro levava um ranchinho lá em casa. Estruturaram, esculhambaram com todo o meu sonho e minha vida. É por isso que eu digo, o tempo que eu tive preso, ainda estou preso. Ainda estou preso. E essa minha liberdade, agora, minha gente, da minha idade, eu acho que eu não vou ver. Tomara que eu veja. Eu pensei em falar isso aqui, companheirada, porque eu fui um preso político. Eu fui torturado, sabe? Ponto final. Para mim, eu entendo isso. Eu só não quero, vereadora, que isso passe em branco na história. Não deve servir para ler o que aconteceu. Eu tenho que ler e ver os ideais se está sendo cumprida aquela vontade revolucionária que tinha Var Palmares e tanta outra determinação, que saíam com um braço forte, com coragem para a rua, enfrentar os homens de bota. Nós saímos para a rua. Quantas vezes saí daqui de Caxias, fui lá em Porto Alegre, junto com o André Fávaro, que era da URSS. Nós íamos para a rua, massacravam nós de tudo que era jeito. Esta é a história, essa é a história que tem que ser contada. Aquilo que bateram em mim, que me torturaram com a maquininha, afogamento, essas coisas aí, foi no meu físico. Foi no meu físico. Mas a tortura pior é essa que eles fizeram, destruindo sonhos de pessoas e famílias. Essa foi a pior. Eu não sei, companheirada, eu às vezes começo a falar assim, e paro e penso. Porque quando o companheiro falava assim, mas não é isso que eu quero. Não é isso que me atinge, não é isso que me preocupa e nem que me traz ainda uma vontade de luta. É isso que eu estou dizendo. Que não sirva esse povo da história, né, seu presidente? Que não sirva apenas para lembrar. Está aí as coisas acontecendo. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o fim. Eu só preciso lhe dizer que é muito importante que o senhor faça esse discurso emocionado, esse desabafo, o senhor merece fazer. Como o senhor disse, o país tem uma dívida com o senhor e com os seus companheiros. Mas, eu lamento ter que lhe dizer, mas é importante sim
para nós e para essa juventude, nem tanto para nós que já somos um pouco escolados nisso, mas, sobretudo, para essa juventude, saber, inclusive, os detalhes de como as pessoas eram presas, de como eram torturadas, e, por isso, também foi muito importante o depoimento anterior ao seu, como é importante o seu, porque essas coisas precisam ser contadas, porque, senão, elas passam como naturalizadas. A juventude brasileira, o senhor disse que isso já é sabido. Não é sabido. A juventude brasileira, essa que está despertando para a cidadania e está indo para as ruas, não conhece a história da ditadura militar, não conhece a história das torturas que foram praticadas nos porões da ditadura. Então, é também importante que seja registrado. E o seu depoimento, no sentido de que a sua prisão ainda não terminou, foi realmente muito, muito valioso para nós, porque mostra que, mais do que as lesões que eles queriam fazer no corpo dos presos e dos torturados, mais do que as informações que eles queriam era destruir uma juventude da época que ousava protestar. Então, é importante também contar a essa juventude nova o que eles faziam, e por isso o seu depoimento foi tão importante. Eu gostaria de lhe dar a palavra para o senhor encerrar o seu depoimento aí, que já está terminando o tempo. Só para, como o senhor disse, é importante destruir a juventude. Vocês observem na política nacional. Se vocês observarem, com exceção, tem um vácuo de liderança de idade na nossa política brasileira. O que é esse vácuo? É isso aí que eles fizeram, destruíram famílias e lideranças. Então, o que está acontecendo? Aqueles que naquela época eram velhos, que nem eu hoje, se estão lá, eles estão aqui. E nesse meio a juventude, não. O senhor quer que eu faça o ensinamento? Não, a palavra é sua para encerrar, porque infelizmente chegou. Ou felizmente foi tão bom. Eu peço desculpa a todos vocês. Absolutamente. É aquilo que eu disse, eu não vim aqui para falar da tortura que eu sofri. A tortura, como eu disse, ainda estou preso, mas eu vim aqui para alertar. Não deixe essa história morrer. Isso é importante. Que surjam ideais jovens e que nós, Orlando, a gente parece que não queria, mas vamos por essa, Orlando. Se a juventude passar, nos convide. Nós vamos junto. Muito obrigado. Aproveito, agradeço o depoimento do seu José Rubens e também aproveito para registrar a presença do Ivan Bisol, do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, do presidente da UAB, Valdir Walter, também do representante da Delegacia Regional Penitenciária, o Rony, mas quem se faz presente é a Aline Ries, que é advogada. Já de imediato, eu já vou pedir, então, para o Ricardo Segala, que é filho do perseguido político Bruno Segala, preso em 64. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra participar desse ato. Bom, agora nós vamos ouvir agora um depoimento de uma testemunha. Para nós, da Comissão da Verdade, os companheiros que não estão mais aqui falam pelos seus amigos, pelos seus descendentes. E tem uma história tão bonita do Bruno Segala aqui, e nós vamos ouvir agora, então, o Ricardo lembrá-la. Eu só quero dizer que, como disse para o seu Rubens, que vocês me lembraram aqui nomes que eu desde pequeno ouço, porque essas pessoas que foram citadas aqui, o Dr. Percy, o Dr. Renan Falcão de Azevedo, o Bruno Segala, o Dr. Ordovás, o Darwin Gazana, que foi citado aqui na lista antes. Essas eram as pessoas amigas do meu pai, que quando nós vimos aqui em Caxias, eram as pessoas que nós convivíamos muito aqui.
E, inclusive, fiz uma campanha política aqui com o Segala em 78. Claro. É. Isso. E que tinha tantos companheiros aqui em Caxias. Tá. Isso. E por isso eu tinha muita curiosidade de ouvir o depoimento também. Isso, advogado e companheiro. E depois o Segala aqui. Fizemos uma campanha histórica em 78, mas isso é outra coisa, né, Paulo? Então, com a palavra, Ricardo. Continuando. Em 1970, precisamente no mês de junho, eu e um amigo de nome Romualdo pretendíamos ir ao Rio de Janeiro. Aí conseguimos uma carona num caminhão, na BR-116, aqui na saída de Caxias, rumo a Santa Catarina. Lá chegando no posto da Polícia Rodoviária Federal, nós fomos detidos e conduzidos até a Polícia Civil de Santa Catarina, na cidade de Lages. Aí permanecemos durante o período da manhã presos, detidos, e à tarde eu fui encaminhado a um juiz de direito, na companhia de policiais. E lá chegando, um dos policiais, que na época me parecia o comissário-chefe, disse ao juiz que eu seria ladrão de automóveis em Caxias, junto com este meu colega preso, e que este fato precisava ser investigado. Aí ele sugeriu ao juiz, que na verdade não havia direito, não havia, em virtude do período ditatorial da época, como todos nós sabemos, os direitos pessoais não eram respeitados, como nunca. Então eu fui conduzido à delegacia de polícia, novamente. Só que um pouco antes de eu chegar à delegacia, eu percebi que eu seria torturado. Porque era uma mentira. E lá chegando, eu fui espancado por mais de 20 policiais, recebi choques elétricos pela famigerada e conhecida maricota, apanhei com um pedaço de madeira, porque eles diziam entre si que eu era filho de comunista. Porque, na verdade, eu sempre empreendi a entrega da Voz Operária, que era um jornal clandestino. Meu pai me pedia, para vocês entenderem melhor, que eu entregasse aos amigos e simpatizantes este jornal. E mesmo antes mesmo antes de 1970, ainda jovem, bastante jovem ainda, tinha uns 14, 15 anos, eu fazia essa entrega. E a polícia de Lages, a pretexto de me acusarem de roubo, na verdade, eu fui espancado por este motivo político. Foi essa a razão pela qual eu fui espancado. Porque eu era filho de comunista. E entregava a voz operária. E entregava a voz operária com muita honra e dignidade. Quer dizer, eu contribuí, embora modestamente, e representei, de alguma forma, os ideais políticos do meu pai, né? Quanto tempo tu ficaste preso lá em... Eu fiquei um dia e meio. E fui torturado durante 5 horas, aproximadamente. Te mandaram de volta para Caxias? Não, aí meu pai, junto com Antônio Fávaro, numa caminhonete Variant, foi me buscar à noite. Eu estava numa cela cheia de água, só de cuecas, e por volta de meia-noite ou 1 da manhã, eles me apanharam. Eu estava sem os cabelos, me rasparam a cabeça, cheio de hematomas. Bom, um filme que nós vimos. E eles me trouxeram para Caxias.
Não disseram absolutamente nada para o meu pai, não houve nenhuma acusação formal de roubo, porque era uma mentira, evidente. E, mesmo após essa tortura, eu continuei distribuindo a Voz Operária. Até a abertura política, que foi em 79, né? Mais ou menos. Ali no término do governo Figueiredo. E tu te lembra das prisões do Bruno Segalo? Lembro, eu era menino, eu tinha jovem. cerca de 11 anos, porque eu nasci em 53, em 64 eu tinha 11. Eu lembro que eles chegaram lá em casa, 3 jipes do quartel aqui de Caxias, com fuzis, sem nenhuma ordem de prisão, porque era um regime. Imediatamente depois do golpe, nos próprios dias ali de abril. Sim, em abril de 64. Sim, quando foram presos, além do meu pai, o doutor Percy, o doutor Ordovaz, O Darwin Gazan. o Darwin Gazan, o Darwin Corsetti, Os dois, né? o doutor Renan Falcão de Azevedo, que foi meu professor na Faculdade de Direito. E quanto tempo... É possível que o Bruno Segalo tenha sido preso antes também, não sei se a família contava. Ele teve nos períodos outras prisões anteriores isso, a 64, sim, isso, teve. lá em 47, Sim, a minha 50. mãe comentou comigo isso várias E dessa vezes. vez, quanto tempo ele ficou preso? Dessa vez, 2 meses, assim, por volta de 60 a 62 dias, no SESMI. No SESMI. SESMI, lembra? Sim, esse SESMI é o que é hoje a fase... Eu não sei. É o que é hoje a fase em Porto Alegre, atrás do... um pouco ao lado do asilo. Perto do Guaíba. Isso, perto do estádio do Coirmão, ali, por ali. Em cima do morro, atrás do Morro de Santa Teresa, por ali. Nós tivemos um relato interessante, o Orlando Michele assistiu, 20 pessoas de Rio Grande foram colocadas bem nessa mesma época também ali, e ele informou aquele cidadão, o seu Antônio, que parece que tinham mais de 200 pessoas no local, inclusive mulheres, nesse lugar do SESMI. Exatamente. E o que tu pode falar? E depois disso, ele voltou para Caxias, foi preso de novo? Não, ele voltou para Caxias, ele teve os direitos políticos cassados, como todos tiveram naquela época, né, até a abertura política. Ele não podia sair de Caxias. Mas não chegou a haver um processo judicial na época contra ele? Formalizado? Não, ele não perdeu o emprego dele, porque ele não exercia uma função pública, ele perdeu o cargo de deputado estadual, uma vez que ele era deputado estadual na condição de suplente do Marino dos Santos. Isso. Que ele assumiu E chegou a ser cassado. Sim, exato. Exato. E o que era a acusação? Era da militância clandestina no Partido Comunista? Sim. Porque ele militava pela ARS, né? Aliança Renovadora Socialista. A exemplo do doutor Percy. Né? Sim, deles todos. E o doutor Percy adoeceu exatamente em virtude desta prisão, que veio lhe ocasionar a morte em 73. Porque ele ficou, segundo meu pai, como o pai nos falou em casa, o doutor Percy ficou deitado numa laje. Né? E isso lhe agravou a situação de saúde. Né? Isso, eu ia te perguntar o que o teu pai contava dessas condições carcerárias, vamos dizer, porque era um lugar... Ele não chegou, pelo menos até onde eu sei, a ser torturado fisicamente, mas havia aquela tortura psicológica permanente, luz acesa. Eles diziam que a nossa família ia desaparecer caso ele não confessasse os atos ditos subversivos. Né? E as condições lá no SESMI, como é que eram? Eles ficavam pilhados, como era... Olha, essa relação. O que eu posso lembrar, eu tinha apenas 11 anos na época, era um presídio. Sim, porque esse era um local para recolhimento de menores infratores, e que eles tiraram os menores e usaram improvisadamente como presídio político. Como presídio político, exatamente. Que tinha centenas de pessoas presas em Porto Alegre nessa época, eles não sabiam onde colocar. Posteriormente, em 75, época da última prisão dele, da qual seu pai fez a defesa dele. Eu ia querer chegar lá, ele mas ficou preso. Posso? Claro, eu queria que tu chegasse lá. Não, se esse episódio aí da primeira prisão tu acha que está encerrado, vamos passar para outra. Ele ficou preso junto com o deputado Júlio Teixeira, ali na Polícia Federal? No bairro Navegantes, na Polícia Federal, na Avenida Pernambuco.
Paraná. 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 Perdão. Tá, mas então aí essa segunda prisão aí, como é que foi? Eles Foi anos apareceram depois? no sábado à tarde, num Opala, policiais federais, com um mandado de prisão. Não sei de onde eles conseguiram. E carregaram meu pai. Eles estavam em 4 policiais, a paisana, embora não tenham se identificado como policiais federais, e ordenaram a prisão dele na presença da minha irmã mais velha, que já faleceu, a Sandra, da Bianca, que aqui está, do Bruno e do Francisco, que já faleceu também. Que idade tinha? No local onde eu resido ainda, que é exatamente, meu pai morou toda a vida. Que idade tinha o Segala na época? Em 75, ele nasceu em 22, 75 menos 22, Mesma idade do meu pai. Isso. 53. É, Isso. E ele foi levado direto para a Polícia direto para Porto Federal. Alegre. E aí ele ficou 32 dias preso em Porto Alegre, na Polícia Federal. E o que ele conta? Foi o que ele contava? Houve aquela pressão natural de sempre. Né? Mas ele chegou a ser torturado? Não. Ele sempre afirmou a mim e a minha família que eles permaneciam. Por ele ser uma figura conhecida, um profissional conceituado, uma figura pública, né? Talvez por isso eles não tenham torturado ele, porque ele também estava junto com o Júlio Teixeira. E também porque o doutor Eloar... Mas ele ficava na mesma cela do Júlio? Sim, ficaram juntos até o final. Esse é um episódio Sempre a luz acesa, sempre. Toda. Aquela ameaça que a família poderia desaparecer, isso era uma constante, né? E vocês conseguiram visitá-lo? Sim, lá? eu ia lá junto com a minha mãe, um ex-cunhado que foi casado com a minha falecida irmã Sandra, e, finalmente, na libertação dele, que ocorreu em maio de 75, se eu não me engano, eu estive lá junto com a minha mãe e o deputado falecido Nadir Rossetti. Nós fomos buscá-lo e retornamos com ele para Caxias. Nadir Rossetti era Foi a deputado, última prisão dele. Foi. E isso foi em março de 75, essa prisão? Maio de 75. Maio de 75. Maio de 75. Aí depois, em virtude desse episódio, dessa última prisão, ele teve um infarto. Ele infartou. Aqui em Caxias. Em virtude disso, e também porque ele fumava bastante. Ele era... E dessa prisão aí resultou um processo, né? Esse na auditoria militar. Não, porque não houve prova. Não houve uma prova. Ficou esse inquérito aí encerrado. O inquérito foi encerrado em virtude exatamente pela inexistência absoluta de qualquer prova que pudesse incriminá-lo. E essa foi a última prisão? Foi a última prisão. Claro que sempre houve a perseguição. Claro. Ele não podia sair de Caxias. Quem mais do E partidão? mesmo assim, ele sempre militou até a morte dele. Eu sou testemunha, talvez a mais próxima disso tudo, que ele sempre foi muito íntimo do meu amigo. Nós conversávamos muito, talvez por ser o filho mais velho, né? E por residir ali. Porque eu sempre morei junto com ele. E quantos membros do partidão dessa época foram presos aqui em Caxias? Além dele, foram outros presos? Nessa ocasião de 75. Eu não lembro, eu lembro mais... O doutor Percy já tinha falecido. Sim, o doutor Percy faleceu em 73. Isso. Não se lembra de outra pessoa de Caxias? Não. Eu acho que em 75, a única prisão que ocorreu foi a dele. Eu não lembro de outra, porque ele era o único preso recolhido na Federal junto com que essa o doutor Júlio. Essas foram prisões direcionadas ao Partido Comunista, desde de dezembro de 74. Eles foi uma coisa mais específica, né, digamos assim. Fizeram no país inteiro. Foi quando foi preso o Herzog, o Manuel Fel Filho. Sim. O Herzog foi em 76. Não, 75. A morte é 75. Ah, não. Tá certo. Mas o Manuel Fel Filho também. Esses são em Porto Alegre, o Hilário Pinha, não sei se tu conhecesse. O deputado aquele paranaense, isso. Que disseram que teria se suicidado. Isso, Rubens Paiva. Também. Essas prisões foram dirigidas ao Partido Comunista. A época dessas prisões aconteceu com esse pessoal que tu acabaste de relatar. O pessoal do partido. É por isso que eu fiz a pergunta mais específico se em relação algum ao PC. desses outros comunistas notórios aqui de Caxias se foi preso nessa época também.
Não. Não, o Renan não foi, Não, o não. Percy já tinha morrido, O Bernardi o doutor também Ordovaz, não sei se tinha não, morrido não, também. não. Foi só com o meu pai. Só. Eu acho que o Orlando, em 75, acho que foi só com o pai, né? Tem mais alguém? 75? É. 3. O Romeu. É. E todos eram do Partido Comunista. É. É, Eu acho que antes, né? é que essas foram prisões bem dirigidas contra o Partido Comunista, essas aí. Era o que tinha sobrado, os outros já tinham... Os mais antigos. É. É que, na verdade, os outros grupos já tinham sido todos objeto de repressão. A turma da VAR Palmares, da VPR, do PCdoB, da AP, dos outros organismos, já tinham sido ou presos, ou exilados, ou mortos alguns, e então aí eles foram para cima do partidão. Que, inclusive, pregava a resistência É que meu pai- pacífica dentro do MDB, não, É que a meu- rigor não tinha uma razão... Né? É que o meu pai, ele foi até o fim, né? É. Ele não desistia. E ele marcou, né? Ele era um cara de muita presença. E ele falava o que pensava. Sim. Bueno, então, Não ficou nesse... na clandestinidade apenas. Ele falava nos bares, nos amigos. Então isso aí, de alguma forma, chamava atenção. E alguém delatou também. Sempre existe. Né? O dedo duro. Sim, era uma pessoa sempre de... houve, né? uma pessoa de Ele tinha atividade muita- ele política tinha- ele notória, ele era conhecida muito, na ele cidade. era um homem de muita coragem política. Ele não... O que ele pensava, ele falava. Ele não tinha... Bem conhecido, então. É. Bom, se tu quiser nos contar mais alguma coisa relativamente à militância do... É isso que, como nós dissemos aqui, os que não estão mais aqui e não podem prestar o seu depoimento, prestam através da memória dos seus descendentes, dos seus companheiros. Aliás, se quiserem alguma pergunta também, o Oneide, eu fico de costa aqui para o Oneide, não pode querer mais algum esclarecimento. E essas pessoas, vereadora Denise, são os seus antepassados políticos aqui, são os seus antecedentes. A senhora está aqui ocupando essa cadeira hoje, porque teve toda essa militância caxiense. É aqui, verdade. né? Eu quero apenas registrar o fato de ter participado, embora de maneira modesta, para, enfim, a democratização desse país, né? E que a gente continue nessa luta. E como falou o companheiro, os companheiros, José Rubens. a gente não pode desistir. É isso, muito obrigado, agradeço. Eu fico mais uma vez também comovido, não resisti ali, tive que dizer para o senhor José Rubens, porque estou revisitando aqui uma parte da minha infância, aqui, os amigos do meu pai aqui, que ele tanto admirava aqui, né, e militou com eles. Muito obrigado. Eu agradeço. Atenção. Eu convido, então, o senhor Luiz Pisetti, preso em 1964, época em que ele era vereador suplente. Senhor Pisetti, por favor. Se o senhor preferir, o senhor é o... Então, tá. Tá bem. Era o que meu pai dizia, advogado fala isso mesmo. Fique à vontade. A palavra é sua. Eu só gostaria que o senhor, embora o senhor seja muito conhecido aqui em Caxias, eu já conheço a sua fama, mas para ficar registrado na gravação, o senhor dizer o seu nome e o que o senhor fazia em 64, que levou os homens a lhe prender. Só para começar o depoimento, se apresentar. Quero cumprimentar a Comissão da Verdade e da Memória, eu vou acrescentar, da Verdade, da Memória e da Justiça. Que essa comissão, de fato, não pare
até que não conhecer toda a verdade do golpe de 64. O meu nome é Luiz Pisetti, eu trabalhava, a minha profissão, que eu vim morar em Caxias, eu sou de Santa Catarina, Criciúma, a minha terra natal, sou Barriga Verde. Para quem não conhece, Barriga Verde, ele usava uma faixa verde na Revolução Farroupilha para conhecer que os catarinenses se distinguir dos gaúchos. Então, nós temos o apelido de Barriga Verde. Usava uma faixa verde na barriga para distinguir. Bem, então, nós queremos dizer que a minha profissão era sapateiro. Depois surgiu a indústria de refrigerante Marabá. E eu, como tinha um amigo, me convidou para ser sócio da indústria de refrigerante Marabá. E comecei desde o alicerce. Depois, inauguramos a indústria de refrigerante Marabá, que lançamos na cidade de Caxias do Sul em 1964. Não, em 1954, desculpa. E em 1954, lançamos o Marabá e aí Getúlio Vargas veio inaugurar a Festa da Uva. Que a Festa da Uva, então, passou a participar aonde é a prefeitura hoje. E nós assistimos o discurso do Getúlio Vargas na Praça Rui Barbosa, naquela época. Hoje é Dante Alighieri. Bem. E daí, a minha profissão era sapateiro, depois motorista vendedor de pronta entrega do refrigerante Marabá, e depois que saí da Marabá, eu comprei um táxi e trabalhei 20 anos de táxi e depois me aposentei. Mas eu fui preso na época que eu trabalhava na indústria de refrigerante Marabá. Então, eu quero começar a história. Em 1954, quando Getúlio Vargas se suicidou, pressionado pelo imperialismo, pressionado pelos vendilhões da pátria brasileiros, se uniram ao imperialismo e pressionaram Getúlio Vargas porque tinha estatizado o petróleo. E depois criou a Eletrobras. E aí queria que Getúlio Vargas renunciasse ao seu mandato. O Getúlio disse: sairei do catete só morto. E não deram o direito de defesa. Quem conhece a carta Testamento Getúlio Vargas, eu recomendo que procure a conhecer a carta Testamento, que é a libertação do povo brasileiro. Quando ele diz: fui escravo desse povo, mas esse povo jamais será escravo de ninguém, pensando que dando o seu sangue, o povo se organizasse e se libertasse do imperialismo, principalmente norte-americano. Aí, em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, era para ter acontecido o golpe de 64. Aí nós levantamos a bandeira da legalidade e derrubamos o golpe, que o Leonel Brizola era o governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele requisitou a Rádio Guaíba e foi para o porão do Piratini, e lá ele instalou
o QG do golpe que eles queriam dar um golpe em 1961, e aí eles estavam prontos para levantar voo para vir bombardear o Piratini. E o Leonel Brizola fez a barragem com um saco de areia em frente ao Piratini, e aí começou a rádio convocar as outras rádios para que se unisse pela legalidade da posse do vice-presidente João Goulart, que se encontrava na China naquela época. Porque o vice-presidente João Goulart fez mais voto do que o presidente, porque naquela época o vice era votado. Então, hoje, eu já ocupei a tribuna livre e disse para os vereadores que criasse um projeto de lei que fosse votado os vice-governadores, os vices de presidente da República e os vices do prefeito. Porque não é justo um vice ir nas costas do presidente. E naquela época, a democracia, o povo tinha caráter. E nós derrubamos o golpe em 1961. E em Caxias do Sul, eu, como presidente da Associação de Moradores do Bairro Madureira, convoquei os moradores dos bairros e o povo em geral que quisesse se alistar para um batalhão, se fosse preciso pegar em arma para a posse do João Goulart. E aí apareceu os moradores do bairro, os trabalhadores, apareceu as enfermeiras, apareceu médicos, apareceu advogados, apareceu de todas as classes sociais, e formamos um grupo de batalhão. Em 1961, 20 de setembro, nós desfilamos em Porto Alegre, comemorando a posse do João Goulart em Brasília. E aí nós começamos, e ele, para ser empossado, porque o exército não queria empossar o João Goulart. Se ele viesse para o Brasil, o exército disse que eles seriam presos. Então, um deputado, que não sei o nome, criou um projeto que fosse instalado o regime parlamentarista. E então, o Tancredo Neves foi na China negociar com o João Goulart. Se ele aceitasse o regime parlamentarista, o exército consentiria ele assumir a presidência da República. E o João Goulart aceitou e veio para o Brasil, e o Brizola queria que fosse por terra, para que assumisse a presidência da República presidencialista. E o João Goulart, para não derramar sangue, optou para assumir o parlamentarismo. Depois que ele assumiu o parlamentarismo, ele convocou um plebiscito para ver se o povo queria o parlamentarismo ou o presidencialismo. Aí o povo optou pelo presidencialismo, uma vitória esmagadora. Aí o João Goulart assumiu a presidência da República e começamos a luta pelas reformas de base. O que eram reformas de base? Era a expulsão do imperialismo norte-americano, que aqui em Caxias não tinha um centavo de multinacionais, que naquela época era possível expulsar o imperialismo e nós ficar um Brasil livre, independente econômica e politicamente. Se não fosse dado o golpe de 64, hoje nós seria primeiro mundo.
Então, veja, meus caros companheiros, minha senhora e meus senhores, o mal que essa ditadura fez para o Brasil. Perdemos 2 gerações. Uma geração que seria a idade dos meus filhos, de 65, 68, e 70 anos, que seria a nova geração, que era uma geração de um estudo de qualidade público, que podia renovar o Congresso, os deputados, os governadores, os vereadores, os governos de Estado. Essa geração nós perdemos por causa da ditadura. Então, o Congresso não foi renovado. Por isso que existe um Congresso desmoralizado. E nós temos que construir uma nova geração com ensino de qualidade para que possamos, de fato, tirar os ladrões que estão no poder, para que nós possamos, de fato, construir uma sociedade mais digna para todos os brasileiros e por que não, construir um novo mundo que é possível. Então, nós queremos dizer o seguinte: na minha prisão, eles deram o golpe de Estado dia 31 de março, diz eles, mas nós fomos presos dia 1º de abril. Na madrugada de 1º de abril, os primeiros presos foi Dr. Percy Vargas de Abreu Lima, Dr. Ordovás, Dr. Henrique Ordovás Filho, e Ernesto Bernardi. E eu, ao meio-dia, quando cheguei com o meu caminhão, carregado com marabá, que eu era motorista, vendedor de pronta entrega, quando sentei na mesa para comemorar o bolo do meu aniversário e o aniversário da minha mulher, chegou um batalhão que rodeou a minha casa, e aí chegou um sargento com uma metralhadora e disse: tu está preso, entrega as armas. Eu nunca esqueço a coragem da minha mulher, que se chama Ieda Napoli Pizzetti. Ela disse para esse sargento: assim nós tivéssemos uma arma para se defender. O senhor pode revistar a casa, se não achar uma arma, por favor, me dá uma arma para que nós possamos ter segurança. Então, esse sargento, ela pediu: deixa o meu marido almoçar um pouco. Não, não pode. Então, deixa ele trocar de roupa. Aí ele me acompanhou até o quarto, troquei de roupa. E os meus filhos iam chegando das aulas, um de 15 anos, um de 13 e o outro de 10. E aí me levaram para o quartel. E qual é a minha surpresa no quartel? Chegando lá, vi todos os meus companheiros virados para uma parede, com um soldado de baioneta calada nas costas. E eu fiquei tudo corajoso, aqui estou junto com meus companheiros. E aí eu pensei entre mim: agora nós estamos aqui contra a parede, com um homem do exército de fuzil, de baioneta calada, vamos ser fuzilados. Aí, por minha surpresa, contrataram um ônibus e nós levaram a Porto Alegre. E embarcamos no ônibus com um policial com um fuzil ao lado de cada um preso, como se fôssemos bandidos. E hoje temos provando: bandidos foram eles, e nós somos os inocentes que queríamos dar uma sociedade melhor para vocês e não deixaram.
Porque se nós fazíamos a reforma de base, hoje vocês teriam um primeiro mundo, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, enfim, uma sociedade que seria imitar o paraíso, porque o Brasil é o maior país do mundo, é o país mais rico do mundo. Pode escrever, que eu não vou assistir essa história até o fim, porque já tenho 89 anos, 8 meses e 13 dias. E que eu fui preso dia 1º de abril. E quero dizer para vocês que saí da cadeia, eu fiquei 36 dias e quero aqui homenagear os meus companheiros que convivemos 36 dias na mesma sala, na mesma prisão, no mesmo interrogatório, que é Dr. Percy Vargas de Abreu e Lima, Henrique Ordovás Filho, Ernesto Bernardi, Bruno Segala, Adair Castilho, Lovergildo Nery de Campos, Rômulo Segala, Clóvis Esperandio, Erni Esquinato, Renato Viero e Damião, que era o secretário do Sindicato dos Metalúrgicos, e o Bruno Segala era o presidente. Ele foi cassado presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e como deputado suplente, e cassaram os seus direitos políticos. E por minha sorte, esses homens em memória, esses homens não podemos esquecer. Toda aquela lista que aí está. Eu tenho esses aqui porque eu convivi 36 dias em Porto Alegre. Torturado, sim, psicologicamente, que é a mais cruel do mundo. Fiquei 20 anos depressivo, mas ainda tive a sorte de dar a volta por cima e estou continuando 60 anos de luta social, 60 anos de luta de associação de moradores de bairro. No golpe de 64, eles cassaram o direito de todas as associações de bairro. Então, eles interrogaram todos os presidentes de bairro. E eu, Luiz Pizzetti, carreguei todo esse peso nas minhas costas, porque eles me acusavam que eles me seguiam, porque eu era o presidente da associação. Então, eles me acusavam que eu distribuía um jornal. Sim, eu distribuía um jornal que era o candidato presidente Lotte, que era, ele disputou as eleições para presidente da República com o Jânio Quadros. Se fosse eleito o general Lotte, não teria dado o golpe de 64. Veja como é a história desse Brasil, quando ele se apluma para fazer as reformas profundas, para poder, de fato, o povo brasileiro poder gozar da sua riqueza. Vem toda essa manobra do Congresso, dos deputados, dos governadores e de todos os entreguistas, porque eles no poder estão bem, não querem fazer reforma política. Nós queremos uma reforma política, queremos uma reforma agrária, queremos uma reforma urbana e queremos construir um mundo novo para que nós possamos gozar as riquezas que tem o nosso Brasil, porque o imperialismo, junto com os nossos entreguistas brasileiros, leva o filé mignon e nós ficamos roendo o pescoço. Nós não podemos aceitar isso, porque para mudar a sociedade não é quem está no poder, é o povo organizado na rua, pressionando
para que eles cumpram a Constituição e façam, e não roube o dinheiro público. Porque eu sempre faço comentário com a presidenta da República, Dilma, e eu digo para ela, os 60%, minha senhora, Vossa Excelência tem que investir na fiscalização. Homens de caráter que não se venda. Homens que podem assumir a fiscalização e fiscalizar o dinheiro público. Então, eu sempre digo o seguinte, 60% do dinheiro público é desviado, sonegado e roubado. E eu digo na radiodifusora que é sobre a minha responsabilidade. Se os meus números estão errados, venha me corrigir, que eu peço desculpa e posso mudar as minhas ideias. Nós, porque somos gente que pensamos no futuro, por isso que os comunistas são perseguidos, porque nós sempre pensamos no futuro do Brasil. E esses que estão no poder só pensam para o umbigo deles. E nós temos que conscientizar essa juventude que está aí, porque nós perdemos duas gerações. Uma geração que era a geração da transformação do Congresso, como já disse antes, que era uma juventude do ensino público de qualidade. E essa geração foi alienada politicamente por causa da ditadura. E depois perdemos outra geração, porque o imperialismo, depois que implantou a ditadura, sucateou o nosso ensino. E depois veio as drogas e perdemos outra geração. Para nós chegar em 1964, quando deram o golpe, nós temos que dar um salto de 100 anos, porque duas gerações são 50, com mais 50, 100 anos. Perdemos 100 anos de progresso, 100 anos de roubalheira. E nós queremos, sim, transformar esse Brasil para os brasileiros e outras etnias, outros imigrantes estrangeiros que estão aqui, porque nós não somos contra os norte-americanos, nós somos contra o imperialismo que vem aqui. Em vez de investir no Brasil, eles os lucros mandam para a sua matriz, no seu país. Eu só vou citar uma multinacional, que é a Shell. Em 1988, ela teve 9 milhões de lucro. E sabe quanto ela mandou para a matriz? 21 milhões de dólares. E assim sucessivamente, vocês fazem a conta, todas as multinacionais que nós temos no Brasil, mandando lucro para as suas matrizes, e nós aqui trabalhando para eles levar o nosso filé mignon. Por que nós não podemos dar as mãos e construir uma nova sociedade? Por quê? Se essa sociedade não é boa para ninguém. Os ricos estão encastelados no seu palácio, rodeado de cerca, cachorros ensinados, e quando sai tem um guarda-costa para que ele não seja sequestrado. E a classe média quebrando as suas empresas, e o operário com medo de perder seu emprego, e o desempregado se favelando. Se essa sociedade não é boa para ninguém, por que não se abraçamos e não vamos construir uma nova sociedade para todos e um novo mundo? Esses 5% dos ricos, se ele quer, de fato, se libertar da escravidão do seu capital, ele tem que se unir
a nós, para que possa ser livre, independente, que ele não pode sair sozinho sem o seu guarda-costas. Então, meus caros companheiros, a minha prisão, quando saí de Porto Alegre, ele sempre solta gente de madrugada. Cheguei em casa, no outro dia, tive que assinar o ponto no quartel 2 vezes por dia, uma vez de manhã e outra vez de tarde. 2 anos. Depois, 2 anos na polícia, uma vez por dia. Depois, 2 anos, nós tínhamos que se apresentar em Porto Alegre para dar satisfação ao Exército, porque era o Exército que comandava uma vez por mês. E aí se foi 6 anos. E aí fomos libertados todos juntos. Ninguém foi condenado. Fomos libertados porque ultrapassou o prazo da nossa prisão. E eles não acharam furo para condenar a gente. E nós, hoje, temos provando que nós somos os inocentes e eles são os bandidos. Que nós chegamos em Porto Alegre, como vi essa tortura. Lá tinha um jornalista da 0 Hora, com as paredes todas ensanguentadas e ele todo arrebentado. E nós, naquela sala, chegamos em 15 pessoas e ficamos 8 dias dormindo no parquê. E aí depois de 8 dias, eles trouxeram os escrivães e fizeram uma interrogação e levaram nós para o SESM. Chegando no SESM, aí nós requisitamos colchão, depois requisitamos uma coberta, porque era abril, já era frio. Depois reivindicamos um lençol, depois, enfim, nós lá, cada dia era uma luta para sobreviver. Reivindicamos 2 vezes por dia no pátio do sol. E depois trocaram o delegado e ele tirou 1 vez por dia só. Ele não ficou 24 horas que nós expulsamos ele do SESM, porque nós lá dentro tinha mais força do que as pessoas que estavam na rua. Nós lá dentro éramos sempre em 200, 300 pessoas, uns saíam e outros entravam. E nós lá se organizava, se fazia palestra, se comemorava o aniversário, que todos os dias tinha aniversário. Então nós mandamos fazer um bolo e 1 litro de leite. E ali nós elegia um para fazer o discurso e comemorávamos o aniversário de cada um. Então, meus caros companheiros, nunca mais ditadura, nunca mais, não vamos esquecer esse banditismo que cometeu o nosso exército brasileiro, junto com os entreguistas, que naquela época era o Carlos Lacerda, o mais tirano, que pressionou o presidente da República a se suicidar para não derramar sangue. E era a hora que eles queriam dar o golpe. Aí foi se prolongando, 10 anos. Depois, em 61, que nós derrubamos o golpe, a bandeira da legalidade. E aí, 3 anos, o povo, os entreguistas, os calabares do Brasil, se uniram ao imperialismo norte-americano. Não foi o exército brasileiro que deu golpe, e sim o exército do imperialismo norte-americano já estava na costa, para que, se o Jango resistisse, ele entrava e esmagava nós, porque nós não estamos preparados, nem 8 dias não aguentamos uma guerra. Então,
Veja vocês, o Jango fez o que tinha que fazer, Getúlio fez o que tinha que fazer. O Gênio Quadro não deu explicação ainda porque renunciou. Então nós agora temos, com essa comissão, da verdade, da memória, da justiça, que não pare até nós não descobrir aqueles que morreram e a sua família não sabe onde estão. Eu vou citar, mais de 10 mil foram exilados, acabaram com toda a liderança do país, 10 mil foram exilados, mais de 10 mil, mais de 4 mil caçaram seus direitos políticos, 148 sequestrados, onde a família não sabe até hoje onde estão, só descobriram 4. Tem ainda 144 que não sabem aonde estão. O matadouro era em São Paulo. Quando prendia aqui no Rio Grande, levava para São Paulo. Prendiam lá no norte e levava para São Paulo. Prendia no Rio de Janeiro, levava para São Paulo, lá era o matador. E lá, esses 148, aquele que não morria na tortura, dava uma injeção para matar cavalo de até 500 quilos. Em São Paulo existem 2 rios e 2 pontes, Rio Avaré e Rio Novo. Naquelas 2 pontes, eles cortavam a barriga, botavam uma laje de 40, 50 quilos nas costas e largavam no Rio Novo e no Rio Avaré, que lá tem 2 cemitérios aquáticos. Vejam, senhores, a barbaridade que estavam fazendo. E aqueles outros que morreram, cortavam até em 14 pedaços e enterravam em lugares diferentes para o povo brasileiro não descobrir a barbaridade que eles estavam fazendo. Hoje, nós estamos resgatando o nosso banditismo, que queremos construir uma sociedade digna dos brasileiros poder viver. O mínimo que nós queremos nessa sociedade é 8 horas de trabalho, 8 de descanso e 8 de lazer. O mínimo que uma pessoa humana possa ter é uma casa para morar, um emprego para trabalhar, ou um pedacinho de terra que ele possa plantar o seu alimento, colher, para que ele possa sobreviver. Então, falta muita coisa para que nós possamos fazer as reformas profundas, que a reforma mais profunda é a reforma agrária. Cadê o Pepe Vargas, ministro das reforma agrária? Aonde está a reforma agrária? Que o primeiro mundo, todo mundo fizeram a sua reforma agrária. E o Brasil, que é o mais rico do mundo, por que não tem direito de fazer a sua reforma agrária, a sua reforma urbana? Por que eu pergunto, um Brasil tão rico e um povo tão pobre? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Pizzetti. Não, senhor, muito obrigado, senhor Pizzetti. O senhor só mas é que nós temos que abrir a palavra para outras pessoas que querem fazer colocações e perguntas, e quem sabe até para o senhor poder responder ali. Então eu lhe convido para que o senhor fique... Passei muito do horário. Não. Só um pouquinho. Obrigada, seu Pizzetti. Nossa primeira inscrição, vamos combinar o tempo, né? Então, assim, para perguntas, 2 minutos e 5 minutos, então, se alguém quiser dar algum relato sobre algo que tenha ocorrido. Então, vou passar primeiro para o padre Mariano Calegari. Por favor, aqui da... A Natália pode alcançar o microfone. Acho que ele fala da... Leva o microfone para ele. Bom, você quer ir. Ele mesmo.
Olha, gente, depois daquilo que ele falou aí, eu apenas quero dizer o seguinte: sinto não ter aqui o padre Roberto Pesce, meu colega. Eu, por exemplo, fui enquadrado de 10 a 30 anos de cadeia com um inciso lá da pena de morte. Então vocês já podem imaginar que eu não brincava mesmo. Ele falou em reforma agrária. Eu sou um dos padres que fez uma reforma agrária nas barbas da ditadura militar. Sou cidadão de honra daquele lugar lá. É Roça da Estância, com 14 comunidades. Eu tinha uma visão de não conversar muito e de fazer as coisas. Quando eu fui mandado de Antônio Prado para a Roça da Estância, Roça dos Estancieiros, nas terras devolutas dos estancieiros para o governo do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os estancieiros devolveram aquelas terras. E lá, Leonel de Moura Brizola, um político santo em comparação dos outros, lá ele iniciou a reforma agrária construindo 4 escolas agrícolas. Porque toda e qualquer mudança passa pela educação do povo. E eu fui para lá quando caçaram o Brizola. Quando ele teve que fugir, eu fui mandado para lá. E continuei o trabalho dele. Fiz a reforma agrária lá